foi ministrada a nós revisão. Uma visão curada com a atuação do Espírito Santo. E nós cremos que Deus tem mais um pouquinho para nós nesta noite. Então, que você fique ligadinho no instrumento da pessoa, da nossa líder do louvor, nossa secretária da IBV, a irmã Samanta, onde vai ser instrumento de Deus para falar a nós através da ministração da palavra. Amém? Então, assim, eu convido a igreja para estender as mãos. E agora nós vamos afirmar toda a autoridade espiritual sobre ela para que ela seja boca de Deus e o que o Senhor preparou do coração dele para o teu coração seja manifestado com a unção dele nesta noite. Senhor Jesus, somos gratos pela oportunidade de assim afirmar toda a autoridade sobre a vida da Samanta. E que na ministração desta palavra, como igreja, venhamos estar ligados para ver onde precisamos ser tratados. Cuida da tua igreja, cuida da tua filha, ministrante da palavra, e que a ação do Senhor desça sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja usada conforme a unção e que Deus preparou no seu coração para a igreja, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, o capítulo é o 11. Hebreus 11, nós vamos ler alguns versículos. Os primeiros que nós vamos ler está nos versos de 1 a 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Agora, lá no verso 13. Então, ele inicia aí dando uma definição de fé, apóstolo Paulo. E logo depois ele começa a citar alguns nomes de pessoas na Bíblia que viveram sobre fé. E aí ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Sara, ele fala sobre Jacó e muitos outros. E aí ele chega no versículo 13 dizendo assim: Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. E aqui, nós vamos ler mais alguns trechinhos, mas continuando, ele continua falando sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Esaú, sobre a fé de José. E ele chega então no versículo 23, que nós vamos ler agora também, em diante. Vai falar agora de Moisés, a fé heróica de Moisés. Então diz assim: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa.
Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Verso 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Até aqui. Amém? Pode se assentar. Senhor, lida está a tua palavra, que o Senhor Espírito Santo possa agora ministrá-la em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Texto grande, mas é uma síntese sobre os heróis da fé. E aqui o que nós lemos mais especificamente sobre Moisés. Quem esteve aqui na quarta-feira? Culto Conexão Vitória. Nós ouvimos sobre Moisés, amém? E eu até brinquei com o Bruno, falei assim, irmã, Deus já tinha me dado a palavra aqui, você veio e falou quase a mesma coisa, irmã, glória a Deus. E eu fui orar ao Senhor, porque, né, Moisés, mas o Senhor não trocou a palavra dele. Então é porque Ele quer reforçar algo em nosso coração. Amém? Você crê que o Espírito Santo tem algo para falar com você nessa noite? Amém? Nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus falar conosco. E nesse capítulo 11 de Hebreus, que nós acabamos de ler, ele tem como subtítulo a essência e o sentido da fé. E nele nós temos a definição de fé logo nos primeiros versículos, de 1 a 3. No versículo 1 fala que a fé é como a certeza de que receberemos o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. No versículo 2 também vemos que é pela fé que damos bom testemunho. E no versículo 3 declara que é pela fé que nós compreendemos a criação de todo o universo através da palavra de Deus, onde aquilo que pode ser visto foi produzido a partir do que não pode se ver. Nosso Deus do impossível. Uma palavra tão pequenininha, com 2 letras, fé, mas que nos traz sentido, essência e esperança. Nós não somos deste mundo e por isso ansiamos pela nossa pátria celestial. E é pela fé que nós perseveramos assim, na nossa caminhada com Cristo, rumo a essa pátria celestial. O tema da mensagem dessa noite é uma vida de fé mergulhados na unção. Nós estamos no ano da unção aqui na Igreja Batista Vitória, no ano de 2025, e o nosso texto-chave está lá em 1 João capítulo 2, verso 20. Quem já sabe, vamos falar juntos. Mas vocês possuem a unção que vem do Santo e têm desconhecimento de todas as coisas. Com uma vida de fé, mergulhados na unção, é que viveremos as grandes promessas de Deus para nós. Agiremos com justiça, seremos livres da espada dos gigantes e dos leões e nos tornaremos poderosos nas batalhas, pois a palavra assim nos garante que entregues e totalmente dependentes ao Senhor e do Senhor somos mais do que vencedores em todas as coisas, porque maior é o que está em nós. Está lá em Romanos 8:37 e 1 João 4, de 4 a 6. Nós não somos vencedores em todas as coisas, porque é na nossa força, nem por nós mesmos. Mas é porque a palavra do Senhor nos garante que nele nós somos, nele, e porque o maior habita dentro de cada um de nós. Então, vários são os exemplos de homens e mulheres de fé, destacados nesse capítulo 11, que depois você pode ler com mais tranquilidade em casa, mas hoje nós aprenderemos com a história de Moisés. E destacaremos aqui lições importantes para o nosso dia a dia como filhos de Deus.
Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui. Escolhas de fé têm um alto preço. Fazer o que é confortável e seguro versus fazer o que é certo e difícil. Fazer o que é confortável e seguro aos nossos olhos versus fazer o que é certo e muitas das vezes difícil. Moisés nasceu em um tempo em que o povo de Israel era escravo do Egito. E havia ali uma ordenança de morte para todos os meninos hebreus. Ele bebê, sua mãe, para tentar salvá-lo, fez o quê? Historinha que todo mundo conhece. Colocou-lo num cesto e foi lá no rio Nilo e colocou o cestinho lá. Ele foi encontrado pela filha de Faraó, que estava naquele rio. Foi criado em um palácio, e ali todos sabem que a mãe dele fez parte ali da criação dele, amamentou e tudo, porque uma das irmãs estava em volta, viu que a filha de Faraó pegou ele, foi lá e falou com ela, você não quer que eu chame uma hebreia para te ajudar? Tal? Não, pode chamar. Ela foi lá e chamou quem? Lógico que a mãe da criança. Então ele foi ali amamentado pela mãe, e a mãe esteve por perto. Foi criado em um palácio, mas sendo adotado pela filha de Faraó. Moisés cresceu. E era o momento dele fazer suas escolhas. Ele poderia escolher desfrutar do status de príncipe do Egito, das heranças, dos prazeres, das riquezas, as comodidades do palácio, ou assumir a sua identidade e seguir ao Deus vivo. Seguir a Deus e desfrutar das suas promessas era uma escolha certa e difícil naquele momento. Assumir a sua identidade de servo de Deus e libertador do povo hebreu era o certo, mas era difícil. Precisava de posicionamento. Isso acontece comigo e com você todos os dias. Todos os dias nós devemos fazer nossas escolhas. E elas ditam exatamente sobre quem nós somos ou vamos ser. Nós podemos ser totalmente influenciados pelo meio que vivemos, pelas palavras e pessoas que nós decidimos ouvir e principalmente pelo nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Conta assim para você, ó. Eu sou meu maior inimigo. Tem um louvor que nós cantamos, né? Que ele começa bem assim. O inimigo tenta laços e embaraços para mim envergonhar. Aí, a parte que a gente mais gosta de declarar no louvor. Mas não vai. E essa é uma declaração do presente que acontece em todo tempo. Comigo e com você. Em todo tempo, ele cria laços, embaraços, ciladas, para tentar nos fazer cair. E nós precisamos, então, como filhos de Deus, estar o quê? Atentos, espiritualmente. Cuidado com as, e aqui eu vou falar em aspas, tá bom? Cuidado com as mesas, cuidado com as oportunidades, cuidado com as bandejas, que muitas das vezes parecem lindas e deliciosas, mas carregam em si destruição. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, tem um alerta para mim e para você. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Nós não podemos subestimar isso. Isso acontece o tempo todo, é o mundo espiritual acontecendo o tempo todo. Mas a palavra diz que ele está onde? Ele está ao nosso derredor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, ao nosso redor tem anjos guerreando por nós. E quem crê diz glória a Deus. Tem anjos ao nosso redor guerreando por nós.
Mas essas oportunidades maravilhosas aos nossos olhos, elas podem ser armadilhas preparadas para a nossa queda. E muitas das vezes, elas prometem trazer a nós as soluções para nossas dificuldades, principalmente dificuldades que nós estamos enfrentando. Pode ser uma cilada emocional, pode ser um relacionamento, pode ser de uma mudança de vida, pode ser de uma solução financeira, pode ser a resolução de um problema e por aí vai. O que nós precisamos estar atentos é que o inimigo em todo tempo ele vai trazer, ele vai colocar alguma coisa para tentar nos fazer cair, perder o foco do Senhor. Isso é fato. E é incrível que ao olharmos a oportunidade, a gente olha e fala assim, cara, é o que eu preciso. É o que eu estou precisando. E o que nos ajudará nesses momentos é o discernimento pelo Espírito Santo. E aí nós falamos aqui o nosso tema do ano, mas vocês possuem a unção que vem do Santo. E tendes conhecimento de todas as coisas. Nós precisamos buscar isso no Senhor, o discernimento, discernir o que é do Senhor para nós, o que não é do Senhor para nós. Para que não venhamos assim, ser frustrados logo ali na frente, achando que nós estávamos tomando posse de algo que era de Deus para nós, mas na verdade era uma cilada. Não há meio certo e nem meia verdade na vida do Filho de Deus. Ou nós somos do Senhor e de fato vivemos pela fé no que cremos e não no que nós vemos. Nos entregamos ao governo do Senhor e desfrutamos assim do seu cuidado e provisão para com a nossa vida em todo o tempo. Ou nós decidimos agir com o nosso braço nas escolhas que são bonitas aos nossos olhos e caímos na cilada do inimigo. E em muitas dessas ciladas, só há morte. Não estou falando de morte aqui física, pode haver também, mas morte espiritual. É triste quando acontece algo dessa forma. Porque tem muitos que conseguem se reerguer na presença do Senhor, diante das ciladas. Mas muitos não têm forças para se reerguer novamente. Não conseguem se render novamente aos pés do Senhor, clamar por misericórdia e se erguer. Ande, busque, decida pela vida e pela vida abundante. Porque é o que Jesus conquistou para nós. Está lá em João 10:10, né? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, em plenitude, está na versão aí. Uma reflexão para nós essa noite. Quais escolhas nós temos feito? Tem alguma oportunidade aí na sua frente que você está precisando ter um posicionamento? O Espírito Santo está nos alertando hoje quanto ao discernimento. Pedir ao Senhor discernimento para que nós possamos fazer a melhor escolha, e a melhor escolha está em Deus, em todo o tempo. Segundo ponto aqui para a gente destacar, defender a verdade mesmo quando se pode ser rejeitado por ela. Os prazeres desse mundo são momentâneos, mas a recompensa da fidelidade é eterna. Os prazeres desse mundo são momentâneos, mas a recompensa da fidelidade ao Senhor, ela é eterna. Moisés, ele lutou bravamente para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. As 10 pragas do Egito foram uma das formas de Deus mostrar em ação o seu cuidado com aquele povo. Ao decidir abrir mão de tudo que ele poderia usufruir lá como príncipe, Moisés passou a ser rejeitado e perseguido. E no versículo 26 aqui que nós lemos de Hebreus 11 diz: por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Moisés estava vendo alguma recompensa nessa terra? Será que nós ficamos esperando recompensas do Senhor nessa terra?
Quem esteve aqui pela manhã, a senhora Elita falou que nós somos ministrados sobre o realinhamento de visão. E aquele que não tem uma visão alinhada com o céu, com a eternidade, ele aceita qualquer tipo de recompensa desse mundo em troca da gloriosa presença, da gloriosa recompensa celestial. Se nós não estivermos focados na eternidade com o nosso Deus, em relacionamento com o nosso Pai, qualquer coisa que nos oferecerem nesse mundo vai ser mais valioso e mais precioso para nós do que a nossa recompensa celestial. Porque nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Estamos de passagem. Mas a nossa pátria, ela é celestial. Então, queridos, nós não podemos trocar a nossa gloriosa recompensa. Nós não podemos trocar a nossa coroa. Nós não podemos trocar a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação, o preço de sangue que foi pago lá na cruz por Jesus, por cada um de nós, pelos prazeres momentâneos que esse mundo nos dá. Não existe riqueza. Não existe carro. Nem roupas de marca. Nem carros luxuosos. Imóveis grandiosos. Nem valor nenhum altíssimo na conta que traga a nós a paz que excede todo o entendimento. Que só o Espírito Santo pode proporcionar dentro de mim e de você. Não existe isso em outro lugar. O louvor que nós cantamos aqui fala disso. Eu procurei em vários lugares. Mas o que faltava em mim era a tua presença que transforma. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum. É só em Jesus. A certeza de uma vida eterna feliz e sem dor, sem choro e nem pranto. Somente com olhos de fé e mergulhados na unção, queridos, nós podemos crer, escolher e viver o que a palavra de Deus diz que o Pai preparou para mim e para você na eternidade. São olhos de fé. Se não for pela fé, nada do que a palavra do Senhor nos diz, nós vamos crer e tomar posse. Por isso precisamos nutrir a nossa fé, essa palavra tão pequenininha, em nossas vidas, para que nós não venhamos perder o foco daquilo que é essencial. Defender a verdade, mesmo quando se é rejeitado por ela, é não dar importância para o que o mundo diz ao seu respeito, mas para o que Deus diz e sabe sobre quem você é. E eu quero te lembrar aqui que você é especial, que você é escolhido, que você é amado e amada, que você é perdoado e perdoada. Jesus não morreu na cruz por mim, por você à toa. Foi pago um alto preço para que nós possamos assim ser um com Ele. Não importa o que o mundo diz ao meu respeito, ao seu respeito. O que importa é o que Deus diz sobre mim e sobre você. Isso faz muita diferença. Muitos hoje estão se preocupados com o que o outro vai falar, vai pensar. Mas não importa. Quando nós chegarmos lá diante do Senhor, o que vai importar? O Pai olhar para mim e para você e falar: meu filho, vinde, possui por herança o reino que eu te preparei. Está preparado. Se nós ficarmos preocupados com o que o mundo, com o que as pessoas ao nosso redor estão pensando do que nós estamos fazendo ou não no reino de Deus para o Senhor, é muito provável que cairemos em ciladas do inimigo. E aí, ao contrário, quando nós chegarmos diante do Pai, nós ouvimos o que ninguém quer ouvir. Não te conheço. Apartai-vos de mim. Nós precisamos começar a alinhar essa visão. A visão espiritual com o que Deus quer fazer conosco aqui. O que Deus quer realizar na nossa vida aqui. O que Deus tem preparado para nós aqui. O que Deus tem preparado para nós na eternidade. Mas para nós chegarmos na eternidade, nós precisamos executar o que Ele tem preparado para cada um de nós aqui.
Nós andamos nessa terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nós não somos daqui. Por isso que, quando nós nos assentamos à mesa com Jesus, e aqui o assentar à mesa com Jesus, toda vez que você investe tempo para Ele, você investe tempo no seu devocional, no seu TSD, no seu tempo sozinho com Deus. Você investe tempo em estar aqui no templo, nós estamos assentados à mesa conversando com Jesus, desfrutando do que Ele tem para nós. Todas as vezes que nós nos assentamos à mesa com Jesus, isso testa o nosso caráter, o quem nós somos. Testa a nossa fidelidade como filhos de Deus. Nós temos negociado, por vezes, burlado leis e condições para que nós alcancemos a nossa vontade? Ou nós temos nos rendido aos pés do Senhor, decidindo viver sempre a vontade dEle? Isso é muito sério. Porque às vezes a gente quer negociar com Deus algumas coisas que são inegociáveis. E por isso que muitas das vezes a gente se frustra. Não é porque Deus não realizou. Não é porque Deus não fez. É porque nós não ouvimos, nós não nos rendemos, nós não nos entregamos a Ele e nós decidimos fazer a nossa vontade. Isso é difícil. Eu tenho orado muito ao Senhor nos últimos tempos sobre direção. Lá em casa nós somos empreendedores, eu e meu esposo. Eu tenho orado muito por direção. E nesse tempo que eu tenho orado por direção, e aqui eu vou falar sobre direção de investimento, queridos, de algo, de construirmos algo financeiramente para a nossa família, para a nossa casa. Como aparecem oportunidades lindas aos nossos olhos? Incrível. E eu tenho orado e chorado muito aos pés do Senhor, porque eu falei, Senhor, eu não vou errar. Eu só vou fazer o que o Senhor me deu o sinal verde para eu fazer. Eu ainda não tive sinal verde de Deus para nada do que apareceu. Se eu não estivesse orando, se eu não estivesse buscando discernimento no Senhor, pode ser que alguma dessas que apareceu seria uma cilada. Para tentar matar a minha fé, a fé do meu esposo, dos meus filhos, da minha casa. Nós precisamos estar muito atentos. Eu estou compartilhando sobre algo de decisão nessa área profissional. Mas às vezes o que você precisa de uma direção é num relacionamento, é de uma decisão que você precisa tomar dentro da sua casa. É um posicionamento. Algo que você tem buscado direcionamento no Senhor. Precisamos parar para ouvir o que Deus vai nos direcionar para fazer. Não fazer o que vem de nós mesmos. Porque nós corremos um sério risco de ouvir o que vem de nós mesmos, aceitar, fazer acontecer, nos frustrar e depois ainda colocar a culpa em quem? Em Deus. Que não nos mandou fazer. Que não deu sinal verde para nós. Discernimento do Espírito. Não negociar. Não burlar. Não ficar arrumando condições para. Mas nos render aos pés do Senhor. Para ouvir o que Ele realmente quer. Já finalizando. Destacar aqui também uma vida abundante através da fé. E aí em Hebreus, no capítulo 11, que nós estamos lendo, os versos 39 e 40.
diz assim: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Nós somos aperfeiçoados através da fé. Dia após dia. Moisés, ali em sua caminhada e escolha de livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, ele enfrentou o faraó. Passou a pés enxutos com o povo pelo Mar Vermelho. Viram coluna de fogo e nuvem os protegendo pelo deserto. Viu água brotar da rocha, experimentou o maná que desceu do céu. 40 anos conduzindo o povo do deserto. No Monte Sinai, recebeu de Deus os 10 mandamentos. Viu Deus face a face e em todo o tempo estava ali lembrando ao povo que Deus é poderoso e fiel. Deus mostrou a Moisés toda a terra de Canaã que o povo iria herdar. A terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Contudo, Moisés não entrou nela. Ele avistou o cumprimento da promessa. E ali mesmo ele faleceu. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu compartilho com você. Que tem promessas que Deus faz para o seu povo. Que nós semearemos nela. Nós trabalharemos. Nós regaremos. Nós a veremos pela fé como já conquistadas. Mas que nós não desfrutaremos. É preciso alinhar a nossa visão com aquilo que Deus diz que está fazendo. E aí uma coisa incrível que o pastor ministrou aqui nessa manhã, e quando eu estava revisando essa mensagem, antes de vir para o culto, o pastor estava falando sobre Saulo que virou Paulo. E aí Cláudio estava até brincando lá, né? Ananias tinha que ir atrás de Saulo. Saulo era perseguidor. Deus mandando ele lá atrás dele para orar por ele. E aí ele falou que, eu não vou não, Senhor. Aquele homem lá que mata todo mundo, acaba com todo mundo, não vou não. E Saulo lá desesperado orando, porque ele estava cego. No meio do caminho ele ficou cego, antes dele se tornar Paulo. E aí o pastor destacou uma frase que é assim, Jesus, a gente lê a palavra, mas cada vez que a gente lê, cada vez que a gente ouve, Deus nos ensina uma coisa nova. Olha que interessante. Quando Deus falou para Ananias que tinha que ir lá atrás de Saulo, e ele falando que não queria ir porque estava com medo de morrer, você vai. Você vai cumprir o que você tem que cumprir. E se você tiver que morrer pela vida do outro, você vai morrer. Nós estamos entregues ao Senhor dessa forma. O Espírito Santo perguntou para mim, estou sentada ali ouvindo. Se tivermos que morrer pela vida de alguém, nós morreríamos. Alguém da sua família, da sua casa, que você ama muito. Vamos colocar alguém que ama muito, porque ali ele não amava. Mas ele não morreu não, tá, gente? Era só uma, né? Mas um despertamento do Senhor para nós. Nós temos que estar dispostos e disponíveis para viver o que Deus preparou para cada um de nós. E é pela fé, não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós
cremos, o Senhor está conosco em todo o tempo e cuidando de todas as coisas, nós precisamos crer. Existem promessas que Deus faz para mim e para você, no particular, no nosso pessoal, que nós vamos viver poderosamente. Tem promessas do Senhor para nós que são para a eternidade e tem promessas do Senhor que são para toda a igreja, para todo o povo, que nós vamos trabalhar, nós vamos semear, nós vamos regar, mas por vezes nós não vamos ver a colheita toda acontecer, mas nós temos que fazer parte do plano, do projeto do Senhor aqui nessa terra. Não importa como. Não negociar. Não burlar o que Deus já preparou para mim e para você, para que nós sejamos aqui nessa terra. Deus tem grandes promessas para a Igreja Batista Vitória. Deus tem muitas vidas para ser salvo aqui ainda. Para resgate de muitas famílias. Promessas algumas que Deus já pode ter ministrado aos nossos corações e outras não. Sabemos nós que estaremos todos aqui ainda para vê-las cumprir? Se a nossa vida é um sopro e não sabemos quando o Senhor vai nos chamar? Mas e por isso nós não vamos fazer? Uma vida de abundância através da fé. Você continua exercendo o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Em todo o tempo. Sem negociar. Uma vida abundante através da fé é uma vida mergulhada na unção. E é a unção do Senhor sobre nós. É uma vida de dependência, de confiança, de fidelidade, de entrega, de vivência de milagres, do sobrenatural de Deus. Escolhendo todos os dias a verdade que é Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fazendo o que é certo. Não existe meio certo nem meio errado, é certo ou errado. Fazendo o que é certo. Não negociando em meio às oportunidades que podem nos levar à morte, mas experimentando, queridos, todos os dias, o renovo que o Senhor tem para mim e para você, ao nos assentarmos na mesa, junto com Jesus. Quando nós decidimos nos assentar à mesa com Jesus, ali nós somos transformados no nosso caráter, nós somos direcionados pela sua doce voz. Nós somos guiados, protegidos e cuidados. O que nós precisamos assim, então, é uma vida de fé. Mergulhados na unção. Amém? Quem está aí, diga amém. Amém? Que o Senhor continue ministrando essa palavra em nossos corações. Eu convido a igreja a se colocar de pé.